Essa carta à igreja de Pérgamo é um brado de Jesus. Quando eu leio essa carta, não é uma carta que eu leio diante de vocês, ela é endereçada a você. Eu sou apaixonada pelo Apocalipse, não pelos motivos que muitos são, por achar que é um mapa arqueológico, ou um mapa do futuro, ou para escarafunchar e tentar entender alguma coisa, contar os dias e os meses e o ano e tentar prever algo. Não, é simplesmente porque o Apocalipse é a revelação. A palavra Apocalipse, inclusive no inglês, quando você abre a Bíblia, minha Bíblia em inglês e português, é revelação. É o que significa o Apocalipse. O Apocalipse é quando a ponta do véu é levantada e tudo é esclarecido. E quando a gente entende que foi Jesus ressuscitado, que se apresentou a João na ilha de Pátimos, e ele começa a endereçar as cartas, e as 7 igrejas, que é o símbolo da perfeição, da totalidade de Deus, alcança qualquer cristão em qualquer lugar e tempo e estação no mundo. Então essa carta eu não estou lendo diante de vocês, eu estou endereçado a vocês e a mim, é uma carta endereçada a nós. E o nosso coração, conforme a gente vai lendo essa palavra, o nosso coração é colocado e provado e testado pela luz da palavra. E essa é a melhor maneira de vivermos, é deixar a palavra cuidar de nós, é deixar a palavra nos limpar, é deixar a palavra nos alimentar, é deixar a palavra nos orientar, porque essa palavra é de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Quem pode exaltar e glorificar a Deus pelo poder que há na palavra? E essa palavra Pérgamo no grego antigo, Cate Luiz, líderes de casais, sabe o que significa? Casado. Pérgamo significa no grego casado. E por que será que Jesus quer que a gente leia hoje que nós somos casados? Porque quem é casado cuida, quem é casado ama, quem é casado trata. E de quem é o casamento? Da igreja, da noiva com Cristo. Então, quando nós entendemos que nós estamos aliançados com Cristo, casados com Cristo, a gente entende que também há alguns deveres do matrimônio. E é um matrimônio espiritual. Então, a igreja de Pérgamo, essa carta, ela é muito peculiar e muito especial e muito propícia para a nossa ocasião, porque vivemos tempos que precisamos que o Espírito Santo nos traga de volta para mergulhar dentro da palavra. Então vamos olhar para essa carta com atenção. O versículo 12 e 13, ele diz ao anjo da igreja, ele manda ao pastor de Pérgamo, ao anjo da igreja ele escreve: essas palavras é de quem tem a espada afiada de 2 gumes ou de 2 fios. Sei onde você vive. Jesus começa a dar um diagnóstico de uma forma bem pessoal. É como se ele falasse com você assim: eu sei onde você mora, eu sei daquele beco que tu mora, daquela comunidade, daquele condomínio, eu sei quando você saiu da sua casa, eu sei teu endereço, teu CPF, sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, alguns nem mais fio tem, mas eu também sei. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode entender esse Jesus que está passeando aqui na igreja pessoalmente? Ele falou: vou lá dar um pulo na igreja Batista Vale Rio e vou conversar com a minha igreja através dessa palavra que não volta vazia. E ele começa a falar, preste atenção no que ele vai conversando. Eu sei onde você vive, sei o que está acontecendo onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou sua fé em mim. Nem mesmo quando o pastor Antipas era o pastor da igreja, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade que Satanás habita. Então é tipo assim, havia um condomínio de Satanás, ele tinha um condomínio, ele tinha uma sede administrativa, Satã, tudo dele. A cidade, o bairro, o condomínio, a administração, era todo um comando dele. E essa igreja estava lá, a igreja casada. Ela estava dentro deste lugar. E Jesus falou: João, tu tem que escrever para essa minha igreja. Porque essa minha igreja está numa localização,
Está passando uma situação e eu estou analisando, estou diagnosticando, estou avaliando, estou pesando e estou vendo o que está acontecendo lá. E eles têm que saber que eu estou sabendo. Diga glória a Deus. Eu fiz muitas anotações de um livro que eu tenho, mas eu vou até pular algumas coisas que são detalhes da cidade. Essa cidade era muito importante. O seu imperador, ele tinha tanta vontade de sobressair, mais que os outros, que ele tentou criar a maior biblioteca da época. Ele era a segunda maior, perdia só para Alexandria. E ele tentou isso, só que o rei do Egito, sabendo da intenção dele, cortou. Só que o que ele fez? Ele tinha pessoas que tinham uma mente científica naquele lugar, pessoas muito inteligentes. E eles criaram o pergaminho de couro liso, que superou o papiro do Egito. Quando o rei do Egito achou, vou brecar o cabeça de Pérgamo, ele era tão assim, não, peraí, eu vou criar algo melhor. E ele criou, para você entender aonde a igreja estava situada. Situada no lugar onde Satanás tinha o condomínio, o residencial, toda a administração era comandada por ele, e além disso, ainda tinha uma guerra intelectual. Você vai entender mais para frente. E tudo isso lá também tinha. Quem já reparou no símbolo da medicina, uma serpente enrolada? Todo mundo já reparou. Aquilo não está ali por acaso. Pertencia ao Deus que era atribuído às curas, Esculápio. Ele era o Deus serpente. E o povo adorava esse Deus. Toda cura que vinha, eles entregavam a glória e a honra à serpente. Isso começou a ferir os princípios da igreja. E você vai entender que a igreja estava dentro desse lugar. E a igreja, por que Jesus escreveu essa carta? Vamos continuar. Cristo sabia das tribulações, sabia de tudo que estava acontecendo ali, que o trono de Satanás estava ali. Diferente do que muitos acreditam. Vou falar isso com bastante cuidado para você entender. Há umas teologias que exageram em relação, tipo assim, vamos supor, aqui era o templo do Satã, está consagrado a ele. Mas a preocupação de Cristo não era com o tijolo, com o lugar onde ele estava, e sim com o sistema. A malignidade está no sistema implantado. Quem está comigo e está entendendo? A preocupação de Cristo é o sistema, Lucas e Nicole. Ele é pior do que aquilo que você vê. Porque o sistema é um poder que atua no invisível. E que aprisiona, e que deprime, que oprime. E que se apodera até de alguns. Então ali, naquela cidade, naquele sistema pagão, porque começou a haver uma mistura. E é isso que é o perigo. Vamos continuar. O versículo seguinte vai dizer assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Jesus falou, olha, deixa eu confortar vocês, conheço vocês, tá? Amo vocês, vocês são meus amados, eu tenho promessas legais para entregar para vocês, lá no versículo 17, mas temos que antes, no meio, entender que algumas coisas não estão boas. Eu tenho coisas contra vocês. E ele vai dizer o que é. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Ele não estava falando, Tales, com as pessoas que moravam no residencial, no condomínio de Satã e de Lúcifer. Ele está conversando com a igreja. Ele, dentro dessa igreja, eu tenho fiéis. Mas na mesma igreja, eu tenho aqueles que estão se corrompendo. Olha para esse irmão e fala assim, é para ficar ligado. Até beber daqui já se aguenta a Érica. Quando eu fui preparar esse esboço, eu passei mal o dia inteiro. Estou só com uma aguinha no estômago e um biscoito. Senti uma batalha, irmão, conforme eu ia lendo, como se o inimigo falasse assim, você não vai falar essa mensagem. Eu falei, quase que eu desisti. Quase que eu passei para o pastor Dani, mas o Senhor falou, você vai pregar. A Dani logo falou, mãe, isso é batalha. Abre a tua boca e prega essa noite, porque o Senhor vai te usar. Se a igreja está comigo, diga, estamos ligados, pastora. Em nome de Jesus, quem está em casa também dá um glória aí. Olha aí.
Tenho contra vocês algumas coisas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque. Quem é esse Balaão? Ele disse para Balaque o seguinte: Balaque, tem que amaldiçoar essa igreja. Esse povo está crescendo demais. Não estou gostando. Vai lá e amaldiçoa. Só, Leandro, que quando ele tentava amaldiçoar, a boca dele saía bênção. Vamos pegar esse gancho aqui, já levanta a mão, crente. Eu quero liberar no mundo espiritual. Quem está tentando contra você vai transformar em bênção. Levanta a mão e dá glória, crente. Vão tentar te caluniar, amaldiçoar. O Senhor falou: vou trocar as palavras todas. Vai ter que olhar e dizer: ela é abençoada. Estou tentando contra ele, mas é um homem de Deus. Já fiz de tudo para acabar com a reputação dela, mas não adianta. O que está com ela é forte. Joga a mão para cima, crente. Eita glória. O Senhor continua. Ele tentou armar cilada contra os crentes. Induziu a comer alimento sacrificado aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Preste atenção. Satanás não teve êxito contra a igreja usando a perseguição. Porque havia uma perseguição lá naquela época. Mas ele percebeu o seguinte: não estou tendo sucesso perseguindo esse povo. Vou mudar a tática. Vou fazer igual o conselho de Balaão. Balaão, quando viu que não dava para amaldiçoar, falou assim: faz o seguinte, coloca umas mulheres, preferência donzela, bem bonita, joga no meio deles. O mistério agora não é perseguir não, hein? O mistério agora é misturar no meio. Infiltra algumas no meio, porque os homens vão cair. E eles caindo, eles quebram o voto de santidade. Deixa de ser pérgamo, casado, vira adúltero. E aí o Senhor não gosta de mistura. Isso é o pensamento de Satanás lá no condomínio da administração. Fez uma reunião e falou assim: galera, é o seguinte, Satã e os demônios. Perseguir não deu certo não. Persegui eles, mas abriram o corredor depois da perseguição, abriram consagração depois da perseguição, botaram culto de manhã em plena perseguição. Meu Deus, o que é que faz agora? Perseguição não para esse povo, não para de crescer. Faz o seguinte, Satã, infiltra no meio. Porque agora a moda é misturar. Porque misturando no meio, não dá muito para discernir. E o Senhor é santo. Eu preciso dizer. Eu ouvi um testemunho de um jovem nos Estados Unidos, americano, católico, apostólico romano, se converteu. Mas ele foi criado na escola hipercalvinista, aonde não se prega arrependimento de pecado. Atenção, teólogos de plantão, cuidado com a heresia. Ela anda perto da verdade. Aleluia a Deus. Tem crente ligado. E o jovem falando no seu testemunho, que quando ele chegou na igreja evangélica, era uma igreja evangélica pentecostal, do outro lado, do extremo, que eu também não sou a favor de nenhuma de extremo, temos que ser centrado na Bíblia. Nem lá, nem cá. Equilíbrio. A cruz fala de equilíbrio. E aí começou a pregar de arrependimento. Ele falou: não estou entendendo. Porque ele aprendeu, o missionário Mary Angel, que não precisava se arrepender dos seus pecados. E esse é um tipo de mistura que às vezes entra. A pessoa se acha boa, a pessoa se acha porque faz caridade, porque faz o bem ao próximo, que ela pode comprar salvação, mas não pode. Oi? Salvação é pela graça. É você se arrepender dos seus pecados. É você reconhecer Jesus Cristo, como foi dito aqui, como o Senhor e Salvador. Uns querem Ele só para salvar. Ai, meu Salvador. Jesus, eu não quero morar no condomínio de Satã, não quero morar com Lúcifer. Eu quero coisas maiores. Quero viver coisas maiores que Deus tem para mim. Quero viver. O Senhor fala: tudo bem, filho, parou. Sou teu Salvador, mas eu sou o teu Senhor.
E quando Ele é Senhor, você se transforma em servo. Você sabe quem você é. Você se põe na condição de dizer assim, peraí, quem é o Senhor é Ele. E se rende, e se arrepende, e fala, chega de tanto egoísmo e tanta egolatria, que a idolatria é o ego. Eu estou aqui para me render a Cristo, para fazer a obra do Senhor avançar, porque é chegada a última hora. É necessário que se levante as trombetas de Deus para dizer, Jesus está voltando, igreja. Levanta a mão para adorar o Cristo ressurreto, vivo. Cristo vê uma igreja que começa a descer o seu nível moral, começa a negociar com a verdade, não tem a percepção que ele tenta de um lado, tenta do outro, e precisamos estar atentos. No versículo 14, vemos a igreja cedendo às pressões. Sempre que a igreja se misturar com o mundo e adotar o seu estilo de vida, ela perderá o seu poder de influência. Seremos apenas um clube, um encontro social. E eu não estou disposta a isso. Quem está comigo em nome de Jesus Cristo? Quem diz assim, pastora, estamos juntos nessa. Não queremos só reunião social, queremos o poder de Deus, a palavra, a mensagem, queremos salvação. Pessoas forjadas no deserto, que diga, aconteça o que acontecer, nós somos, Senhor, eu quero ser essa minoria, que no meio de todas as pressões, não negou o teu nome, não se vendeu à doutrina de Balaão. Mas continua, versículo 15, parasse por aí já estava difícil, mas tem mais uma coisa. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Para quem não sabia que Deus odeia, Ele odeia. E tudo que Ele odeia, eu odeio também. E o que Ele ama, eu amo também. Diga para seu irmão, odeia o que Deus odeia. E ame o que Ele ama. A doutrina dos nicolaítas é uma doutrina que, com certeza, ninguém aqui nunca ouviu nada parecido. Nada parecido. Pastora Leni, a senhora está pegando muito pesado. A senhora tem que entender que a gente está na graça, pastora. A senhora tem que ler mais Novo Testamento. A senhora está muito... Entendeu? A graça de Deus é tudo. Os nicolaítas diziam o seguinte, pode pecar à vontade, porque a graça de Deus... Ele te perdoa. Quanto mais tu peca, doutrina dos nicolaítas, quanto mais tu pecar, mais graça tu vai encontrar. Então pega a graça de Deus e transforma em libertinagem. Perde o senso. Dentro da igreja, que Jesus está mandando essa carta, tinha esse povo. Dentro de uma igreja tinha um grupinho dos Balaão, o grupinho do nicolaíta e o grupinho fiel. Cadê os fiéis para dar glória? Joga a tua mão para cima, crente. Diga, Senhor, eis-me aqui. Ah, Jesus. Oh, glória. Esse nível moral estava baixando. Irmãos, esses dias eu vi um vídeo. Não vou contar de onde. O pastor Evandro que me mostrou, falou que até mais pastor Dan. Um pastor, tá? Ele comprou 3 calcinhas para mostrar a doutrina da calcinha para as irmãs. Vermelha de renda, a 10. Que as irmãs não podem usar determinado. Então, assim, irmão, minha cabeça deu um nó. E o povo, amando e dizendo, o Senhor é um homem de Deus, cuida até das calcinhas das irmãs. Isso é que é pastor, se preocupa com a santidade da calcinha das... Irmão, se o pastor Evandro aparecesse falando alguma coisa da calcinha de alguma irmã, irmão, coitado desse homem. Uma mulher, no encontro de mulheres fechado, falasse sobre calcinha, tudo bem. Podemos falar do assunto. Mas um homem
Pastor, e o povo aplaudindo. Que homem santo, que homem de Deus. Irmãos, o nosso sangue ferve. Para dizer, gente, acorda. Isso é heresia, falso profeta. Quer like, quer aparecer. Quer ganhar seguidor no YouTube. Em nome de Jesus. Cada um cuide das suas calcinhas, das suas cuecas. Eu não fui chamada para cuidar da tua calcinha, da tua cueca, irmão. Eu fui chamada para te conduzir ao céu. Dizer, arrepende dos teus pecados. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um aqui tem consciência para ouvir a palavra, lavar o coração e dizer, eu estou precisando mudar mesmo, pastora. Estou aqui na igreja, mas, pastora, quando eu saio daqui, é só Jesus na causa. É um bonde sem freio. É um troço descontrolado. Parece que é duas pessoas dentro de uma. Mas hoje, Jesus te pegou. E está dizendo para você, filha, filho, eu te conheço. Por isso eu quis que tu ouvisse essa palavra, porque eu tenho interesse em te salvar. Eu tenho interesse em coisas maiores para te entregar. Vale a pena ser fiel. Quem já ouviu isso? Vale a pena, porque essa vida é passageira. E logo, logo haverá a separação do joio e do trigo. E o Senhor está dizendo, você é trigo. Você é meu trigo. Por isso eu me preocupo que tu ouças minha palavra. Porque se tu fosse joio, nem aqui tu estaria. Mas tu está aqui porque Deus te ama, porque tu é trigo de Deus. Diga aleluia. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Não precisa. Tu pode ser crente, tomar um negocinho e rala bucho. O quê? Tem um negócio esquisito aí, irmãos. Tem umas coisas aí esquisitas. Só Jesus na causa. O versículo 13 revela a fonte diabólica de tudo que está acontecendo. Cadê o versículo 13? Depois que ele diz, eu conheço as tuas obras, onde habita, onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fé é o testemunho. Ele fala, olha como repete, onde Satanás habita. Que coisa incrível, irmão. Ele faz questão de frisar que ele entende. E eu acredito que o Rio de Janeiro não é diferente. É um lugar debaixo de opressão e de muita sedução. Os cariocas são diferentes em qualquer lugar do mundo. Todo mundo reconhece quem é carioca. Então nós estamos aqui hoje, plantados no Rio de Janeiro. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, sim ou não? Dizer, Senhor, tu sabes como é que o negócio é aqui. Mas eu creio que se eu me arrepender, o Senhor vai me encher de graça. Quem crê na graça, na unção, no poder? Pérgamo era esse lugar sombrio. No versículo 16, Jesus vai chamar a atenção daquele grupo dentro da igreja que está em falta. Ele diz, portanto, arrepende-se, senão virei em breve você e lutarei contra ele com a espada da minha boca. Arrependimento. É quando você diz assim, chega de tolerância com o erro. Porque você sabe onde você está errando. Sim ou não? Jesus, ele fala desse juízo, nesse versículo. Ele diz, essa espada que eu tenho na minha boca é poderosa. É a arma que é a minha palavra. E em face dessa verdade que conhecemos Jesus, a sua própria palavra, condenará o ímpio no dia do juízo. Vamos ver João 12, 47 e 48. Olha que palavra interessante que Jesus falou. Se alguém ouve as minhas palavras e não crê, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Vale até a pena repetir. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora o 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa
o há de julgar no dia do último dia. Você está entendendo o mistério? A palavra que é pregada é muito forte isso aqui. É para você sublinhar e ler 2, 3 vezes na tua casa. Ele fala, eu vim para salvar. Meu papel de Jesus é te salvar. Se você der crédito, agora se você rejeita as minhas palavras, já tem que te julgar. A própria palavra já está escrito. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Aquele que crê. E crer é uma bênção. Você sabia disso? Nem todo mundo consegue crer. Muitos estão aqui, querem crer. Tem inveja de você, porque não consegue crer. Crer é uma bênção. Se você crê, diga, eu sou uma pessoa abençoada. Porque eu creio. Quando já tem a mente tomada, perturbada, pela falta de fé, for o ateísmo aberto, for o ateísmo prático, já não consegue mais crer. Satanás invadiu a mente. Em nome de Jesus, seja a mente blindada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, no versículo 17, vai vir como Ele sempre vem. Ele orienta a gente, Luísa. Educa a gente, discipula a gente na palavra. Mostra como é que funciona quando a gente rejeita aquilo. E depois assim, eu tenho recompensa para os fiéis. Versículo 17. Os vencedores. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Esse maná aponta para suprimento, alimento, cuidado de Deus com a tua vida. Ele diz, eu vou suprir o maná de Deus. E ele continua, dar-lhe-ei uma pedra branca. Pela fé, com a mãozinha assim, ó. Eu quero essa pedra, irmão. Oh, meu Deus. Quem quer a pedra branca? Pega. Pastor Marcelo, essa pedra branca é um ingresso para passar pelos portões celestiais. Havia um ritual lá. Na hora do julgamento, a pedra branca era para aquele inocentado. As outras pedras, outras cores, era para os julgamentos. Mas quem pegasse a pedra branca na mão, foi declarado inocente. E essa é a noite que o Senhor está dizendo, eu quero declarar que você está inocentado. Pega a pedra branca pela fé, crente. Levanta a mão e dá 3 glórias a Deus por essa pedra branca. E ele fala, e tem mais, hein? Ao vencedor, ao que der crédito que é dito no altar, ao que dá ouvidos à minha palavra, eu vou escrever um novo nome. Não vai ser Marleni, Jaqueline, Tati Parrini. Lá vai ter outro nome. E só você e Jesus vai saber desse nome. Aquele que recebe a pedrinha, olha, nossa, obrigada, Jesus, por esse nome. Que nome lindo que o Senhor me deu. Tive tantos problemas na minha vida, mas agora eu vejo que estou inocentada. Estou alimentada pelo maná. Estou sendo renovada, inocentada. Estou tendo uma nova chance, um novo nome. É isso que tu faz na minha vida, Jesus. Ele fala, é isso que eu estou disposto a fazer por você hoje e agora. Quem pode glorificar a Deus? A pedrinha branca significa liberdade. O Senhor está te libertando. Inocentando, te dando um ingresso, um passaporte para você entrar no céu. O maná fala do sustento de Deus. Aqueles que conhecem, em parte conhecerão.